As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa, como é que diz na sua Bíblia aí? Não, só as mulheres agora, só as mulheres. E a esposa? E a esposa respeite o marido. Chegou o tempo da vitória do meu casamento. Exatamente hoje, dia 5 de abril, 1000 divórcios aconteceram no Brasil. Um dado absolutamente estúpido. Hoje, 1000 divórcios aconteceram no Brasil. E amanhã, mais 1000 divórcios acontecerão. Só em 2015, quase 380 mil divórcios aconteceram no Brasil. Amados irmãos, ninguém em sã consciência vai para o altar um dia desejando o triste dia de se divorciar, de dar a Deus aquela em que votos foram feitos no altar do Senhor. Tanto a esposa quanto o marido, amados irmãos, tanto a esposa como o esposo, eles têm papéis a serem executados, a serem exercidos, e quando esses papéis são trocados ou negligenciados, evidentemente o casamento está sob ataque. Eu quero que você entenda e sei que você sabe. Não há derrota que possa trazer mais consequências danosas à saúde emocional, à saúde mental, à saúde relacional dos cônjuges e dos filhos do que um divórcio, uma separação. A vitória do casamento, amados irmãos, guarda estreita relação com os papéis da esposa e os papéis do esposo. Paulo foi extremamente econômico quando fala dos papéis ou do papel da esposa, mas ele não mentiu e não deixou de colocar toda a sua verbologia aqui no que diz respeito aos papéis ou o papel do esposo. O papel da esposa, amados irmãos, no casamento, assim como o papel do esposo no casamento, eles são sim a garantia de que nós teremos vitória sim em o nosso casamento. E a minha mensagem e a reflexão nessa noite vai ser nesses dois pontos: o papel da esposa para que tenhamos um casamento vitorioso, e o papel do esposo para que nós tenhamos um casamento vitorioso. Como eu disse, a respeito de você conhecer
sobejamente esse texto. Eu espero em nome de Jesus que o Espírito Santo comunique algumas verdades ao seu coração nesta noite. Há dois indicativos, aliás, há dois imperativos de Paulo às mulheres, e Paulo disse: se vocês executarem o ofício a partir desses dois mandamentos, a partir desses dois imperativos, vocês estão dando um grande passo para que o casamento seja vitorioso. E o verso 22, a despeito de alguns não gostarem, especialmente algumas mulheres, porque olham de maneira pejorativa, e alguns maridos contribuem para que as pessoas olhem para o verso 22 de maneira pejorativa, mas o primeiro mandamento, o primeiro imperativo de Paulo para as esposas, para que elas desempenhem bem os seus ofícios, os seus papéis, e assim experimentem vitória no seu casamento, sejam submissas aos vossos próprios maridos, ao seu marido. Mas eu queria que, antes de avançar, nós tentássemos aqui desmistificar alguns equívocos relacionados a esta palavrinha submissão. Primeiro, que submissão não é inferioridade. Infelizmente, se olha para esse texto, olhando-se para a esposa como sendo inferior ao marido, e está longe de ser isso o que Paulo tentou traduzir aqui para os Efésios. Não, e submissão não é inferioridade. Hoje, você sabe que no governo federal de São Paulo, no governo estadual de São Paulo, as mulheres já são maioria no governo estadual de São Paulo, o maior estado da nossa federação. Aqui no âmbito federal, daqui a 2 anos as mulheres já serão maioria no serviço público. Você sabe, está aí notificado pelo IBGE, hoje as mulheres alcançaram mais cursos superiores do que os homens. As mulheres estão se formando mais do que os homens. É verdade que ainda a mulher não ganha tanto quanto os homens, mas isso está mudando muito rapidamente. Submissão não é inferioridade. E alguns casamentos estão falidos porque o marido olha para a esposa e diz: você é inferior, ou você tem que me respeitar, e você tem que ser submissa a mim, porque você é inferior. Não é isso. Longe disso o que o texto sagrado nos diz. Ambos somos coroa da criação. Mulher não vale menos. Mulher é coroa da criação. Esse equívoco precisa estar longe da igreja de Jesus, se nós queremos sim experimentar casamentos vitoriosos. Pois estão apontando? Submissão não significa inferioridade. Submissão não é obediência incondicional. Maridão bota o dedo e diz: você tem que me obedecer. Desde quando, meu filho? Se não estiver em Jesus, não é incondicional. O texto diz assim: como ao Senhor. A motivação primeira da mulher em ser submissa ao marido não é ele, não é o cargo dele, não é o status quo dele, não são os diplomas dele, é o temor a Jesus, é o temor ao Senhor. De modo que submissão ela não é incondicional, porque se o marido estiver na contramão da vontade do Senhor, da palavra do Senhor, esse princípio é quebrado. É como ao Senhor, diz o texto sagrado. Nada que contrarie a palavra do Senhor pode servir de baliza para a mulher ser submissa ao marido, ser obediente até a morte do seu marido. Mas há uma outra coisa interessante, porque à luz desse texto nós podemos encontrar também, aí sim, algumas características dessa submissão bíblica, dessa submissão que alegra o santo coração do Senhor. Primeiro, a causa desta submissão é Jesus. O texto sagrado diz: como ao Senhor. A esposa é submissa por causa de Jesus. A esposa é submissa não por causa da igreja, não por causa do pai, não por causa da mãe, não por causa do sistema. A mulher é submissa por causa de Jesus, é por temor a Jesus. A causa motivadora desta submissão é Jesus. Amados irmãos, há uma outra característica peculiar a esta submissão: a aceitação do papel da esposa.
Texto sagrado diz: o homem é o cabeça da família. E quando este princípio é quebrado, o casamento está em ruínas, está marchando para a UTI, está sob ameaça. E você deve conhecer alguns casamentos que estão à beira da falência, porque os maridos não exercem o papel de sacerdote, não exercem o papel de cabeça, são os molengas, os ausentes, os inertes, os passivos, e isso causa problema. Porque a mulher muitas vezes tem que ser mãe, esposa, dono de casa, cabeça, pensador, sacerdotisa. E quando esse papel não é observado, amados irmãos, o casamento está sob ataque. E aqui é o princípio da verdadeira submissão: a aceitação do papel, não de segunda, não de se inferiorizar, mas de reconhecer que o cabeça, que o sacerdote é o marido. E esta falta de convicção tem levado, e eu trabalho com famílias e trabalho para mais de 2 décadas, tenho visto com os próprios olhos, que quando não há esta aceitação do papel, seja por conta da esposa, ou pela negligência, ausência e passividade do marido, isso causa problema e problema sério. Mas há uma outra característica desta submissão bíblica. A primeira que é Cristo, é por causa de Jesus. A segunda que a mulher reconhece o seu papel de ajudadora, ela não é o cabeça é o marido, ela reconhece isso, o marido reconhece isso. Mas há uma outra característica desta submissão, ela é incondicional. Olha o que diz o texto sagrado, no verso 24: em tudo. Note, rabisque, grife essa expressão no verso 24. Essa submissão não é incondicional. Olha aqui: se você não me der flores no dia do casamento, no nosso casamento, eu deixo de ser submisso. Olha aqui: se você esquecer do aniversário da minha mãe, eu deixo de ser submisso. Não, o Sagrado diz que é em tudo, é incondicional. E quando condições começam a ser postas no papel, já o casamento marcha para grandes problemas. Essa submissão, ela é incondicional, diz o verso 24, em tudo. Mas há uma outra coisa interessante e linda nessa submissão bíblica da mulher: ela é uma resposta a um amor incondicional. Já eu falo sobre isso. Mas uma mulher que olha para o marido e diz assim: esse cara acabou de morrer por mim, não há nenhum impeditivo para ela dizer: eu me submeto, ele é o cabeça, ele sim, ele tem a palavra, que eu sei que ele está em conexão com Deus. A submissão, amados irmãos, é uma resposta ao amor sacrificial do marido. E aí tem os bonitões aí querendo que a esposa seja submissa, mas são incapazes de levantar do sofá para pegar um copo com água. Na realidade não há nada de amor sacrificial. O que existe é uma sujeição ou uma imposição de submissão sem uma prerrogativa básica dos papéis de marido e mulher à luz desse texto, um amor sacrificial. Essa submissão, ela é uma resposta a um amor sacrificial. Paulo dá 2 ordens às esposas. Como eu disse, Paulo foi extremamente econômico. Vou bater um papo com ele no céu. Ele só, nesse texto, só há 2 ordens, só há 2 imperativos, só há 2 mandamentos para as mulheres: submissão, nesse contexto, né, com essas características que eu acabei de mencionar para os irmãos, e a última, e a segunda está aí no verso 33. A primeira é: sejam submissas, essa é a ordem, e a última é: respeite o marido. A última parte do verso 33, dá uma espiadinha. A última parte do versículo 33: respeite o marido. Amados irmãos, nós queremos ver, presenciar, experimentar casamentos vitoriosos. A esposa precisa ser submissa, não no sentido de se sentir inferiorizada, não numa obediência incondicional, não senão por causa de Cristo ou por meio de Cristo.
não sem aceitar o papel de ajudador, mas se a mulher não respeitar o marido também, pode ter certeza, o casamento está marchando para a falência. Verso 33, segunda ordem de Paulo às mulheres: respeite o seu marido. Respeite o reconhecimento do ofício, do papel do marido. Na realidade, aqui há três vetores no contexto da carta de Efésios. Esse respeito tem que ser, primeiro, em relação à posição do marido, em relação a Deus como sacerdote, depois como cabeça da família, e depois como ser singular, respeitar o marido pelo que ele é, pela sua própria constituição emocional, social, econômica. A mulher tem que entender que ela casou como um ser singular. A Bíblia, quando diz que ambos serão uma só carne, a Bíblia não diz que ambos serão uma só personalidade, porque as personalidades, elas são distintivas. Eu tenho meus gostos, eu tenho as minhas inclinações. Eu gosto de passear na mesa e pescar. A Adriana não. Ela gosta de ir para onde tem granito, essas coisas, né? E eu não. Mas, amados irmãos, isso tem que ser observado. A esposa tem que saber que o marido, ele tem que ser respeitado por um ofício tríplice: a relação com Deus, a relação como cabeça e como ser. Se ele fala nós vai, entenda que ele foi criado e os acessos que ele teve, ele está mudando, ele está tentando, mas por enquanto ele ainda diz nós vai. E quando não há respeito, amados irmãos, certamente o casamento marcha para a falência. Eu já tenho visto com os próprios olhos e ouvido com os próprios ouvidos esposas colocando o dedo em risco na cara do marido, às vezes por bobagem, chamando a atenção, desrespeitando o marido na frente das pessoas, na frente de familiares. Amados irmãos, onde não há respeito, e aqui no caso especialmente por conta da esposa, o casamento está indo sim para a falência. Segunda coisa que Paulo diz: olha mulher, se tu queres experimentar uma vitória no teu casamento, respeita teu marido. A falta de respeito, e você sabe disso, tem infelizmente destruído muitos casamentos. Quando o respeito deixa de existir, o casamento também já não existe mais. Quando a esposa não respeita mais o marido como sacerdote, como aquele que representa a palavra do Senhor, o ofício sacerdotal dentro da sua casa, quando a mulher, por conta de um canudo, por conta de um anel no dedo, começa agora a estigmatizar, a menosprezar, a inferiorizar o marido, falta respeito. E aonde começa a faltar o respeito, o casamento marcha para a ruína. É oportuno, amados irmãos, perceber que esta ordem só é dada à mulher. Olha a sequência lógica. Primeiro Paulo diz assim: sejam submissos. E aí ele apresenta como deve ser essa submissão. Aí Paulo vai tirar do dicionário Aurélio, do da Wikipédia, todos os verbos que ele encontrar para dizer que nós temos que fazer em relação às esposas. Mas depois que ele fala tudo que nós temos que fazer com as esposas, aí ele volta para a esposa e diz assim: agora respeite o marido. Por quê? Deixa eu só me adiantar. Porque quem quer respeito tem que respeitar. O marido quer respeito, mas não respeita. Cobra respeito à luz de Efésios 5,33, mas não respeita dentro de casa. E Paulo está como que dizendo o seguinte: mulheres, vocês só tem que observar dois preceitos: submissão e respeito. Mas olha, respeito só depois se o bonitão fizer isso. E a gente vai ver exatamente agora. Amados irmãos, bem poderíamos dizer, repito, à luz desse texto, e Paulo estava como querendo dizer: quem quer respeito, respeito. Aí vem agora Paulo, como eu disse, e vai dar agora uma cartilha para os maridos que querem experimentar vitória no casamento. E a primeira coisa que Paulo vai dizer é: ame a sua mulher. Aí o cara diz assim: mas eu já amo.
eu já amo a minha mulher. Por exemplo, eu a levei, né, no cinema para assistir e o vento levou. Eu digo isso porque um amigo meu foi inclusive padrinho de casamento, a quem eu respeito, tem um carinho muito grande. A última vez que ele levou a esposa foi para assistir ao filme e o vento levou. Tem 150 anos que ele levou a esposa para ir ao cinema e ele disse: eu a amo. Ou o camarada diz: não, eu levei minha esposa para comer um dogão, eu a amo. Não é esse amor, mano. O que diz no verso 25, você observa aí, o amor que eu e você precisamos amar as nossas esposas é um amor capaz de morrer por ela. E aí o Paulo avoca o próprio Senhor Jesus e diz: como Jesus morreu pela igreja. Como é que nós queremos que uma esposa seja submissa se ela não tem nenhuma convicção que nós a amamos? Eu sou de uma geração, irmão, sabe, eu venho do interior do Ceará, nunca vi meu pai beijando minha mãe. Venho de uma cultura extremamente machista. E ouvi durante muitos anos meu avô, José Palhares de Souza, que foi um dos meus heróis da infância, dizer o seguinte, que o homem tem que colocar arroz e feijão na despensa, e essa é a maior prova de amor que um homem pode dar. José Palhares de Souza estava muito errado. Mas lamentavelmente a filosofia de José Palhares de Souza continua vigente em nosso meio, porque tem marido achando porque deu carro, porque tem comida, porque tem arroz, porque tem feijão, pronto, já amo o suficiente. Não, filho. A esposa precisa saber que você é capaz de morrer por ela. Aí a chapa esquenta. Porque como é que eu posso dizer que sou capaz de morrer pela minha esposa e ela pede para eu ir lá na padaria e eu não consigo ir na padaria e comprar pão? Como é que eu posso dizer para minha esposa que a amo com esse amor que Jesus quer que nós amemos as nossas esposas, quando eu estou assistindo televisão e ela diz: tira desse jogo e vamos assistir uma outra coisa? Eu disse: não, a televisão não comprou eu. E eu não sei se acontece na sua casa, irmã, mas lá em casa o controle remoto tem dono. O controle remoto fica sempre na minha mão. E de vez em quando eu me vejo policiando. O controle remoto fica na minha mão. É do jeito que eu quero, na hora que eu quero, é a programação que eu quero. E aí, amados irmãos, são coisas pequenas, mas que vão abrindo feridas, vão abrindo frestas na relação. O papel do esposo para com a esposa, se nós queremos viver um tempo de vitória do nosso casamento, olha que bonitão, não é porque tu está com um ano de casado, não. A Vânia tem que saber que você é capaz de morrer por ela. Se a esposa não perceber se a Adriana não perceber que eu sou capaz de morrer por ela, eu estou colocando em risco o nosso casamento. Não podemos esperar muitas coisas quando o marido não é capaz de sacrificar-se pela sua esposa. Ama, é o que diz o texto sagrado, mas não é de qualquer jeito. Não são qualquer flor, não é qualquer caixinha de chocolate, não. É um amor capaz de pensar. Mano, você deve conhecer esposas que estão destruídas. Esposas destruídas porque vivem e dormem como ordinário, que são incapazes de uma palavra de carinho, de um gesto de carinho, de mover-se com uma palavra, você dá dinheiro, não, uma palavra. E ainda batem no peito dizendo que o casamento não está em risco, que estão vivendo um tempo bom dentro de casa, formatando o caráter dos filhos. E algumas filhas dizendo: se é para casar e ter um pai como eu tenho, a minha mãe tem, eu não quero casar nunca. Ou alguns meninos dizendo: olha, mas se é para casar e ter uma mãe como eu vejo ela tratando meu pai, eu não quero casar nunca. Paulo diz: ame, mas no verso 25 há um outro verbo em evidência aí: entregue-se.
Amados irmãos, o marido tem que saber entregar-se, e esse entregar-se aqui tem a ver com não ser egoísta. O texto sagrado diz assim nesta minha tradução: por isso, deixando, verso 22, mulher, seja submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Lá no verso 25, o verso 25 do texto sagrado diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, um amor sacrificial capaz de morrer, e assim mesmo, preste atenção aí, se entregou por ela, não requereu nada. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores, filhos da ira, zumbis ambulantes, mortos-vivos. Jesus nos amou sem esperar nada em troca. O marido diz que ama a esposa, vai dar uma cartilha dizendo: ó, só vou te amar se você fizer isso. Não é isso que a Bíblia diz. É um amar sem esperar, é um entregar-se sem esperar nada em troca. Maridos egoístas colocam em risco o casamento. E, amados irmãos, o egoísmo vai em todos os aspectos. Não vai ser hoje, porque nós já tratamos isso também na escola bíblica dominical da nossa igreja. Vai do egoísmo da intimidade, quando alguns maridos estão interessados apenas na sua satisfação, no seu prazer sexual, a mulher que se dane. E isso vai abrindo feridas na alma. Eu e a Adriana atendemos um casal, a esposa especialmente, quando ela diz: eu me sinto um lixo. Uma outra chegou e disse: eu me sinto mais um depósito de esperma, porque não há amor, não há paixão, é um egoísmo, e vai arruinando o casamento. Não há uma entrega. O entregar-se é sem esperar nada em troca. O marido que quer vitória no casamento, ele não é egoísta, ele entrega-se sem pedir nada em troca. Vamos para o outro versozinho de novo aí, olha o que Paulo vai dizer no verso 26. Santifica a esposa. Olha que coisa legal, amados irmãos. O camarada sabe que a mulher é fofoqueira, o camarada sabe que a mulher tem problemas e falhas de caráter, o marido sabe que a mulher tem posturas que estão relacionadas com a estrutura emocional dela, com o berço, com a família, com a sociologia da sua construção, mas ele não faz nada para ajudá-la. E o texto sagrado diz no verso 26, para que a santificasse, tendo-a purificado, diz o texto sagrado, por meio da lavagem de água pela palavra. É ofício seu, marido. Se a sua mulher é fofoqueira, a culpa é sua também. Se a sua esposa tem ainda falha de caráter, você tem que avocar a condição de marido e ajudá-la a se santificar. Como é que pode a sua mulher com 30 anos de casado estar do mesmo jeito e você não contribuiu para ela ser melhor, mais santa, mais fiel, mais adoradora, mais mãe, mais esposa, mais pessoa, mais gente? É do marido. Agora tem marido que só bota dele em rixa e faz cobranças exacerbadas e não contribui para que a mulher seja melhor, seja mais santa. A de nós, se não fosse Jesus trabalhando na nossa santificação. É Jesus quem diz em Filipenses 1,6 que vai completar a boa obra que começou em nós. E Jesus faz a mesma coisa que disse que eu e você precisamos fazer. E não é com livretinho de autoajuda, não é com livretinho de Kama Sutra que você vai santificar a esposa, não. Se santifica a esposa é com Bíblia, se santifica a esposa é com a palavra de Deus. Ame, se entregue, santifique. Aí eu te pergunto, mas como é que um cara podre em pensamentos, em ações, em palavras pode contribuir para que a esposa seja mais santa? Como é que a esposa pode ser melhor quando vê dentro de casa um exemplo
longe daquilo que um dia ela sonhou como marido e esposo. Ame, entregue-se, santifique, verso 26, purifique. Interessante que as duas palavras não são sinônimas, fazem parte da mesma moeda. Purificação e santificação estão de mãos dadas, mas são processos diferentes. O marido que usa a palavra para abençoar a esposa alcança vitória, e jamais poderemos esperar melhores esposas se o instrumento acrisolador, purificador, não for a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aí o cara não sabe nada de Bíblia, manda a esposa para a igreja, mas ele mesmo não vai. A palavra de Deus não é sequer ouvida, pregada, lida, vista dentro de casa. A outra coisa interessante aí, verso 27, diz o texto sagrado: o marido apresenta sua esposa, assim como Cristo um dia vai ter prazer de apresentar a sua igreja ao Pai, dizendo: eis a igreja sem mancha, sem ruga, limpa, santa, pura. Jesus disse: o marido tem que fazer isso, tem que ter prazer em apresentar a sua esposa. Você deve conhecer marido que tem vergonha de andar com a esposa. Você pode dizer que um casamento desse está vivendo o melhor tempo do mundo? Quando o marido tem vergonha de mostrar ou apresentar a esposa aos amigos de trabalho, porque talvez ela esteja com alguns quilos a mais. Maridos que têm vergonha de apresentar a esposa, porque ela talvez já esteja apresentando algumas mechinhas brancas. Maridos que têm vergonha de levar a esposa de um grupo, porque talvez algumas, isso mesmo, já estejam salientes. O texto sagrado diz, amados irmãos, que é papel meu e seu como marido não ter vergonha de apresentar a mulher. Tem gente que você deve conhecer. Você é marido dela? Eu nunca vi vocês juntos. Marido e mulher? Talvez eu nunca vi vocês na festa com ela. Já te encontrei em vários lugares, mas nunca vi tua mulher do lado. Amados irmãos, é papel meu e seu como marido não ter vergonha de apresentar a esposa, ao contrário, é zelo, é prazer em adorná-la, em torná-la cada vez mais bonita, é levá-la a reconhecer-se como pessoa amada quando olhar para o espelho. O texto sagrado diz que assim como Jesus apresentou a esposa à igreja, nós precisamos ter essa mesma motivação. E eu te peço em nome de Jesus, marido, se você está aqui, invista tremendamente nas emoções da sua esposa. Não permita que elas não se sintam mal. Leve sua esposa aonde você puder. Leve sua esposa para a Serra da Benção. Leve sua esposa para jantar com os amigos, você faz isso toda semana. Apresente sua esposa e diga: eu tenho o maior orgulho do mundo. Essa é a mulher que me fez gente. Essa é a mulher que me completa. Há muitos anos, na TV brasileira, não me lembro se era no Jogo ou se era no Chico Anísio, havia um quadro em que o sujeito era casado com uma senhora, e a senhora, ela parece que não tinha todos os neurônios, faltavam alguns. E ela falava alguns impropérios durante o diálogo, que sempre um visitante estava na casa. E ele chamava a atenção da esposa. Mas quando o visitante achava que podia também chacoalhá-la, ele dizia: opa, você não. Ela é minha mulher, ela é a mãe dos meus filhos, ela é quem me fez gente.
Ela tem seus problemas sim, ela não conjuga bem os verbos, ela talvez não seja uma miss, mas é a mulher inteligente. Essa era a parte boa do quadro. Mas lamentavelmente nós conhecemos maridos, nasciam ou não, que são os primeiros a destruírem a autoimagem das suas esposas. Paulo diz assim: não tenha vergonha de apresentar a sua esposa. Há uma outra coisa aqui, ó, a última, verso 27, ele diz assim, ó, ele diz: ajuda a apresentar a esposa sem defeito. O marido, amados irmãos, é o instrumento de Deus na vida das esposas. Deus usa a mim e você para ajudar as nossas esposas a cada dia ser melhores. A Adriana tem que ser melhor hoje do que foi ontem, e amanhã ela tem que ser melhor do que é hoje, e quem tem que ajudar nesse processo sou eu. Nós estamos repassando esse ofício que é de marido para o sistema, estamos repassando esse ofício que é de marido para a igreja, estamos repassando esse ofício que é de marido para pastor, estamos repassando esse ofício que é de marido para a faculdade, para a instituição que a esposa trabalha, quando esse é papel do marido. Papel do marido. Deixa eu marchar para a conclusão, e eu queria que você observasse 2 versículos aí. Porque o padrão de amor, tanto da mulher como do homem, é muito elevado. O amor com que o Senhor quer que nós amemos a nossa esposa é como Cristo amou a igreja, sendo capaz de morrer por ela sem receber nada em troca. Verso 25. E o outro padrão está aí no verso 33, ele dizendo: ame a tua mulher como você ama a si mesmo. Aí vem a pergunta: o cara não se ama, é um brutamontes. O cara olha para o espelho e diz assim: eu odeio o cara do espelho. O cara tem uma baixa autoimagem terrível. Como é que uma pessoa mal amada, como é que uma pessoa que não ama e nem é amado pode demonstrar amor para sua esposa? Amados irmãos, o padrão é elevadíssimo, é como o amor de Cristo. O padrão é como eu me amo. E aqui uma réplica, aqui o sumário da lei, como Jesus fala nos sinóticos, né? Que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você não se ama, como é que a sua esposa vai se sentir amada? Porque o padrão que Deus quer que nós amemos, né, é como Jesus amou e como nós amamos a nós mesmos. E cá para nós, depois de 30 anos com a Adriana, 16 de casado, né, 10 de namoro e 4 ela ficando, orando, jejuando, querendo que olhasse para ela. Então ela mora aí para mais de 30. Então ela sabe tudo que ela tem feito. Sabe? Não dá mais para enganar. Então ela já sabe quem eu sou. Inclusive ela sabe se eu me aceito, se eu gosto de mim. Ela sabe o padrão de a imagem que eu tenho acerca de mim mesmo. Então ela pode dizer assim, ó, ele, padrão de gostar-se, tá de 5 para lá, então eu tenho esperança. Se meu marido se ama, eu tenho esperança. Agora, se o marido não se ama e se acha um Zé Ninguém, a esperança dessa esposa em ser amada diminui drasticamente. Mas nós estamos diante de um Deus, o Deus do impossível, o Deus que devolve a nossa própria imagem, o Deus que nos reconstrói, o Deus que nos reformata de dentro para fora. O padrão do amor que deve nortear marido e mulher é o amor de Jesus e o amor em relação a si mesmo. Se a esposa não se sente gente,
e tem um conceito muito pequeno acerca de si mesmo, ou se sente um lixo, nada, é muito provável que o marido também não se sinta amado, porque este é o padrão que o Senhor estabelece para o casamento vitorioso. Um amor sacrificial como o sacrifício de Jesus pela igreja, por mim e por você. Um amor incondicional, que não coloca cláusulas exclusivas ou impulsivas. Não, um amor incondicional. Eu amo porque amo, eu não espero nada em troca, eu apenas me entrego. Amados irmãos, Antonian Exupéry, a Miriam, não está aqui, mas foi ela que me ensinou a falar. Eu falava Antonioni, e ela fala um francês fluente, Antonian Saint-Exupéry. Está gravando, depois ela vai ver a minha pronúncia. Nem dá para saber que eu sou israelense falando francês. Antonian Saint-Exupéry, o autor de O Pequeno Príncipe. A experiência mostra que amar não é olhar para o outro, mas olhar juntos na mesma direção. Isso é muito lindo, amados irmãos, porque você não demonstra a eu te amo olhando apenas nos olhos. Nós demonstramos que amamos quando estamos olhando os dois numa só direção. Projetos comuns, somos comuns. Eu achei muito lindo quando Exupéry disse: a experiência mostra que amar não é olhar um para o outro, mas olhar juntos na mesma direção. Amados irmãos, se nós queremos experimentar vitória no nosso casamento, nós precisamos, esposas, repensar o papel de submissão e respeito, e os maridos repensar seu próprio ofício. Se nós estamos amando como Jesus amou, nos entregando como Jesus entregou-se, santificando como Jesus nos santifica, purificando como Jesus nos purifica, ajudando nos defeitos como Jesus nos ajuda nos nossos próprios defeitos. Eu queria orar por você, eu queria orar por mim nesse momento.